Traçado de pontes com funções quadráticas. Na engenharia civil, uma das aplicações das funções quadráticas é no traçado de pontes em arco. A forma de um arco pode ser descrita por uma parábola, que é uma função quadrática. Usar uma função quadrática para modelar a forma da ponte ajuda a garantir que a estrutura esteja estável e possa suportar as cargas aplicadas de forma eficiente. Descrição do problema. Imagine que temos uma ponte em arco em uma forma parabólica. A altura máxima do arco está no centro da ponte e diminui à medida que nos afastamos desse ponto central de forma simétrica. Aplicação da função quadrática. Podemos usar a função quadrática y de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c para descrever essa forma. Aqui, y de x representa a altura do arco em relação à distância horizontal x ao longo da ponte. Os coeficientes a, b e c determinam a curvatura e a altura da parábola. No exemplo que discutimos anteriormente, determinamos esses coeficientes com base em pontos conhecidos da ponte, como a altura máxima no centro e as alturas nas extremidades da ponte. Exemplo de cálculo. Imagine uma ponte que tem 20 metros de largura de uma base a outra e 5 metros de altura no ponto mais alto. Podemos usar a fórmula da parábola para encontrar os valores a, b e c. Sabemos que no ponto central do arco, x igual a 0, a altura é de 5 metros, c igual a 5. Nos pontos da base, x igual a menos 10 e x igual a 10, a altura é 0. Então, y10 igual a 0. Então, a vezes 10 ao quadrado mais b vezes 10 mais 5 igual a 0. Y menos 10 igual a 0, logo a vezes menos 10 ao quadrado mais b vezes menos 10 mais 5 igual a 0. Isso nos dá o sistema de equações 100a mais 10b mais 5 igual a 0. 100a menos 10b mais 5 igual a 0. Resolvendo esse sistema, temos 200a mais 10b menos 10b mais 10 igual a 0. 200a menos 10. A igual a menos 1 dividido por 20. Substituindo na equação, 100 vezes menos 1 dividido por 20 mais 10b mais 5 igual a 0. Menos 5 mais 10b mais 5 igual a 0. b, 0. Portanto, a equação do arco é y igual a menos 1 dividido por 20 ao quadrado mais 5. Topografia, terraplenagem e o que tem a ver com a função de segundo grau. A topografia é uma ciência que trata de descrever características de um terreno, sendo essencial para o planejamento e gestão de projetos. É uma das principais ferramentas do engenheiro civil para a realização de diversas atividades. É responsável por analisar e mensurar o terreno, observando as elevações, declividades e obstáculos. Por meio dela, é possível determinar os pontos de melhor aproveitamento do terreno, assim como planejar e executar projetos de construção civil, obras de infraestrutura, instalação de rede de água, esgoto, sistema viário, entre outros. Mas como ela se relaciona com a função quadrática? Os cálculos em planimetria envolvem a aplicação de trigonometria, geometria e álgebra para determinar distâncias, ângulos e coordenadas. Muitas dessas operações podem ser relacionadas a funções do segundo grau, especialmente quando envolvem projeções e trajetórias. Cálculo de distâncias e coordenadas. Os métodos indiretos utilizam equações matemáticas para determinar posições no plano, como a fórmula da distância entre dois pontos e a equação da reta em interseções. A relação com funções do segundo grau pode aparecer em planimetria nos seguintes contextos: parábolas e nivelamento. Em cálculos de desníveis e projeções, a equação da parábola y igual a ax ao quadrado mais bx mais c pode modelar trajetórias. Um exemplo é a trajetória de uma visada feita com teodolito pode seguir uma curva parabólica devido à refração atmosférica. Mas também pode aparecer no cálculo de altura com teodolito e tangente, e também na interseção de curvas em levantamentos. E em casos mais complexos, como na interseção entre um alinhamento e uma curva de nível, equações quadráticas surgem naturalmente. Mas e agora, o que é terraplenagem? A terraplenagem é uma técnica que consiste em cortar e retirar o excesso de terra de um ambiente a fim de deixar a região nivelada. Nesse método, o material retirado é, muitas vezes, utilizado para cobrir outros espaços mais vazios, de forma a deixar tudo plano.
Topografia se relaciona diretamente à terraplanagem, já que fornece informações necessárias para planejar e executar a movimentação de terra. A terraplanagem também usa da função do segundo grau para alguns cálculos, como no empolamento do solo, onde o volume de um solo varia segundo seu grau de compactação e características de seus grãos. A função de segundo grau aparece na modelagem do empolamento quando analisamos a distribuição do volume do solo em relação à compactação. Algumas aplicações incluem cálculo do volume final, que se o solo passa por etapas de escavação, transporte e compactação, podemos modelar seu volume com uma equação quadrática. Por exemplo, seu volume final pode-se usar uma função do tipo VF igual a AX² mais BX mais C, onde x representa a variação do coeficiente de empolamento durante o processo e A, B e C são constantes determinadas por testes de campo. Também pode ser encontrada na modelagem do assentamento do solo. Quando o solo começa a se compactar novamente após ser movimentado, a relação entre a altura e o volume pode ser representada por uma parábola, já que o solo não retorna à sua forma original linearmente. O solo no terreno tem um grau de compactação próprio devido às forças atuantes nele ao longo dos anos, como cargas, chuvas e processos geológicos. O processo de escavação torna esse solo solto novamente. Ele perde sua consistência e aumenta seu volume. Como aplicação prática, temos a questão: se um terreno precisa de 1.000 metros cúbicos de aterro compactado e o solo escavado tem um empolamento de 30%, o volume de solo solto necessário será maior. Esse cálculo pode ser ajustado com uma equação quadrática para prever como diferentes tipos de solo se comportam. E essas são algumas das relações que a terraplanagem e a topografia têm com a função de segundo grau. A função de segundo grau também tem um papel fundamental na construção de ferrovias, especialmente no que diz respeito ao traçado dos trilhos e ao design das curvas. Como ela é utilizada? 1. Planejamento do terreno. A topografia do terreno por onde a ferrovia vai passar é analisada usando funções quadráticas para calcular as elevações e declinações. Isso ajuda a determinar os pontos de escavação e terraplanagem necessários para manter o trilho nivelado. 2. Design das curvas. As curvas em uma ferrovia não podem ser muito acentuadas, pois isso poderia causar descarrilhamento nos trens. A função quadrática permite calcular o grau adequado de uma curvatura para garantir uma transição suave, distribuindo a força centrífuga de maneira uniforme ao longo do trajeto. 3. Segurança e conforto. A função quadrática ajuda a garantir que os gradientes das subidas e descidas nos trilhos seja seguro e confortável para os passageiros e carga, evitando inclinações muito íngremes. Portanto, a função de segundo grau é uma ferramenta essencial na engenharia ferroviária para garantir que a construção seja eficiente, segura e sustentável. Ela combina a teoria matemática com a prática da engenharia para criar sistemas ferroviários confiáveis e duradouros.